Pessoal, eu sou o Bruno e nessa aula eu vou dar uma introdução à programação com Python. O objetivo dessa aula é introduzir alguns conceitos de programação em Python para que vocês possam fazer o exercício desse módulo. Nessa aula eu vou mostrar um pouco sobre a função print, falar sobre o que são variáveis, o que são tipos, falar sobre o que são condicionais, mostrar algumas outras funções e algumas bibliotecas. Então, já acabou a apresentação, vamos lá para a parte mais interessante. É, Bom, uma coisa que é importante eu falar aqui é que eu vou usar o Google Colab. Espero que vocês tenham conseguido seguir o guia do Colab que eu montei, mas eu vou relembrar algumas coisas caso alguém não tenha conseguido seguir ou não tenha entendido alguma parte. O Colab é uma ferramenta aqui do Google, assim como o Sheets, né, que é tipo Excel, ou o Slides, que é de PowerPoint ali que eu estava usando. O Colab é uma ferramenta do Google também, assim como essas, para escrever código. É, a forma como ele permite que você escreva código é usando células, eu já vou mostrar mais sobre isso, mas é importante só falar que para usar ele você precisa de uma conta no Google. É bem fácil criar uma se você não tiver, e é de graça, rapidinho. E também é importante falar que caso a sua conta seja de universidade, como por exemplo da USP, às vezes não funciona. Então pode ser que você precise usar sua conta pessoal ou então criar mais uma conta. Mas é bem fácil. Então, tirando isso da frente, a gente pode começar aqui. Deixa eu só ir para baixo. Tá. Bom, aqui no Colab, a gente pode criar células com o mouse mesmo. Por exemplo, criar uma célula de texto e inserir texto aqui. Por exemplo, variáveis e tipos de dados. Quando a gente usa Shift Enter, ou então clica aqui nesse botãozinho de executar, ou aqui em Close, ele vai executar a célula, né? Esse hashtag aqui é notação de texto em Markdown, que só significa que é um título. A gente pode inserir subtítulos colocando mais hashtags, ou então a gente pode só escrever texto normal e ele vai ser inserido. A gente também pode criar listas, é, tem várias opções aqui, mas no caso eu vou usar ele de forma bem simples, mas é uma ferramenta, os notebooks, né, ou o Google Colab, são ferramentas bem interessantes para fins didáticos por causa dessa possibilidade de misturar texto e código. Bom, então continuando, vamos falar sobre variáveis aqui. Ah, as variáveis, a gente pode pensar nelas como se fossem caixinhas na memória, onde a gente insere algum valor. Então, digamos que eu queira salvar o valor do meu ano de nascimento, né? Aqui, 2001. Quando eu faço isso, o computador tem uma memória e lá na memória ele vai colocar 2001 em alguma posição e essa posição vai estar gravada na variável meu ano de nascimento. Então você pode pensar como se fosse uma caixinha que se chama meu ano de nascimento e dentro da caixinha tem o valor 2001. Se eu executar essa célula, não vai acontecer nada, aparentemente. Na verdade, o que aconteceu foi a atribuição desse valor à variável meu ano de nascimento. Mas a gente não viu nada. Para a gente ver, a gente pode usar a função que eu mencionei lá na apresentação, print. Né? Para usar a função print, a gente escreve print, abre parênteses e fecha parênteses. E aqui dentro dos parênteses, a gente pode escrever o que a gente quer mostrar na tela. No caso, meu ano de nascimento. Pronto, agora aparece o valor da variável meu ano de nascimento. Ele pega o valor que está dentro da caixinha e mostra para a gente, 2001. Ok? Ah, legal, mas parece meio inútil, né? Bom, uma coisa bem básica que eu posso fazer já a partir disso é calcular a minha idade atual, né? Eu posso criar outra variável que se chama ano atual, por exemplo, que é 2025, e eu posso criar uma variável que se chama minha idade. E a minha idade será o ano atual menos o meu ano de nascimento. Se agora eu der um print
na minha idade, ele vai mostrar 24 anos. Bacana. Uma coisa que vocês podem notar aqui é que a gente pode escrever várias linhas em uma célula só e ele vai executar uma de cada vez. Então, na primeira linha, ele atribuiu 2025 à variável ano atual. Na segunda linha, ele atribuiu o valor de ano atual menos meu ano de nascimento ao valor minha idade. E aqui ele printou o valor da minha idade. Beleza. É, outra coisa que a gente pode fazer é escrever texto, né? Para escrever texto, a gente usa aspas. Então, a gente pode criar, por exemplo, uma variável aqui chamada mensagem, por exemplo. E a mensagem pode ser olá. Então, quando eu abro e fecho parênteses, eu estou atribuindo o valor olá à variável mensagem. E se eu fizer print mensagem, ele vai mostrar olá. Legal. Outra coisa que a gente pode fazer é inserir valores dentro de strings. Então, se eu fizesse, por exemplo, print, e aqui se eu colocar um f na frente, eu posso colocar valores de outras variáveis dentro dessa string, né? Por exemplo, aqui, minha idade é. Se eu fizer só isso aqui, ele vai pintar o que está falando. Minha idade é. Mas eu quero que ele fale qual é a minha idade. Então eu posso colocar duas chaves aqui, colocar a minha idade, que é a variável que contém o valor da minha idade. Então ele vai falar minha idade é 24. Beleza. Vocês devem ter notado que as variáveis mensagem, ano atual, minha idade, meu ano de nascimento são bem diferentes, né? Porque essa daqui tem texto e essa aqui tem um número. A gente pode ver o tipo, né? Isso se chama tipo de dados. A gente pode ver o tipo das variáveis usando outra função, que é type. Se a gente coloca alguma variável aqui dentro de type, por exemplo, minha idade, ele fala qual é o tipo da minha idade. No caso é int. Int vem de integer, que é um número inteiro, né? Eu também posso ver aqui que type de mensagem é str, que vem de string, né? Que é uma sequência de letras. Então, por isso chama string e o tipo de mensagem é string. String é sempre quando você tem algum valor textual, né? Beleza. Outra coisa que a gente pode ter são listas, né? Então, digamos que a gente quer ter vários valores que são relacionados e quer agrupar eles. A gente pode, então, criar uma lista. Para criar uma lista, por exemplo, uma lista de compras, a gente pode usar essa sintaxe. A gente abre e fecha colchetes e dentro a gente escreve vários elementos separados por vírgula. Então, posso ter, por exemplo, arroz, feijão e macarrão. Ok. Eu posso usar o print na lista de compras e ele vai me mostrar o que tem nessa lista. Outra coisa que eu posso fazer com as listas é ver o tamanho. Então, se eu usar a função len e colocar a lista de compras aqui dentro dos parênteses, ele vai me dizer que é 3, porque tem 3 elementos na lista de compras. Você também pode ter percebido que eu não usei a função print aqui, né? Só usei len. Mas no Colab, quando você tem algum valor aqui e você executa a célula, ele já te mostra. Então, se eu também rodar aqui, por exemplo, só a minha idade, ele vai mostrar 24. Então, isso pode ser útil, assim, porque facilita, mas é bom também se acostumar a usar o print, porque ele funciona em scripts Python que não são do Colab. Então, continuando, eu também posso usar a função type, a lista de compras, e você vê que ele é do tipo list, né, de lista. Para acessar algum valor, digamos que eu quero ver qual é o primeiro item da lista para saber qual é a próxima coisa que eu tenho que comprar. Eu posso acessar isso com ah, um colchete no final. Eu escrevo o nome da variável que é uma lista, abro colchetes e escrevo qual é o índice do elemento que eu quero acessar. Em Python, o índice começa em zero. Então, o primeiro elemento é o zero
o segundo é o um, o terceiro é o 2 e assim por diante, né? Então, se eu quiser ver o primeiro elemento, eu vou acessar a lista de compras zero, e aí ele vai printar arroz. Outra coisa que eu posso fazer com listas é adicionar elementos. Então, eu posso usar a função append e colocar, por exemplo, cenoura, né? Isso daqui é um método, né? Não precisa se preocupar muito com isso, mas essa é a sintaxe, você coloca um ponto, e aí a lista tem o método append, e o que você escrever aqui vai ser adicionado na lista. Então, se eu executar essa célula e der um print na lista de compras, você vê que cenoura está no final. Beleza. Então, vamos seguir. A gente também pode ver que o tamanho da lista, né, obviamente, aumentou depois que a gente colocou cenoura na lista. Tá. Então, a próxima coisa que a gente vai ver são os condicionais. Deixa eu até escrever aqui. Condicionais. Ok. Os condicionais, eles servem para você executar linhas de código baseado em alguma condição que você definir, tá certo? Então, por exemplo, digamos que eu quero saber se eu estou velho ou se eu estou novo. Eu posso fazer assim, if, né, alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Else, eu faço outra coisa. Essa é a sintaxe das condicionais, né? Se, if significa se em inglês, né? Se o que estiver dentro desse parênteses for verdade, execute o que estiver aqui. Se o que estiver dentro do parênteses for mentira ou for falso, execute o que está aqui depois do else, né? Então vamos implementar isso aqui. Por exemplo, eu posso querer que se o valor da minha idade for maior ou igual a 25, ele mostre estou velho, certo? E se o valor da minha idade não for maior que 25, maior ou igual a 25, né? Ou seja, se ele for menor do que 25, ele vai falar estou novo. Se eu executar essa célula, apesar de ter dois prints aqui, ele só falou estou novo, ainda bem. Mas ele pulou essa linha. Por quê? Porque minha idade não é maior que 25. Agora, digamos que a gente vai alterar o valor da minha idade. Então, eu vou fazer minha idade é igual a minha idade mais um. Ou seja, estou somando um no valor da minha idade. A caixinha lá na memória chamada minha idade, que tinha o valor 24 dentro, eu fui lá e somei um. Então ela ficou com 25. Se agora eu rodar de novo esse mesmo código, ele fala: estou velho, me ferrei. Tá certo? Então tá bom. A gente pode fazer outras operações, né, como por exemplo operações matemáticas. Tem um operador matemático de módulo, por exemplo, né, que ele dá o resto da divisão, e aí a gente pode usar isso para ver se o número é par, por exemplo. Então eu posso fazer aqui if minha idade. Bom, deixa eu retornar o valor da minha idade para o que a gente tinha, né, primeiro. Minha idade igual a 24. Ok? Então, por exemplo, se a minha idade, se o resto da divisão por 2 da minha idade for igual a zero, é isso que isso aqui está checando, né? Se o resto da divisão por 2 da minha idade for igual a zero, então escrevo aqui minha idade é par. Se não, escreva que a minha idade é ímpar. Então, a minha idade é par porque ela é 24. E o resto da divisão por 2 de 24 é zero. Tá certo? Não precisa se preocupar muito com esse operador aqui. É só saber que isso daqui retorna o resto da divisão. E aqui a gente tem uma comparação. Então, ele olha o lado esquerdo
e olho o lado direito. Se o que tiver for igual, então se os dois forem zero, isso daqui vai ser verdadeiro. Se não, vai ser falso. E se for verdadeiro, ele vai executar essa primeira linha, se for falso, ele vai executar essa segunda linha. Essa é a ideia das condicionais, né? Da mesma forma, a gente pode incrementar, né, de novo, a minha idade. Dessa vez eu vou fazer assim. Mais igual a um também incrementa em um a idade. Ele é exatamente igual a fazer isso aqui, tá certo? A gente pode reduzir isso e só escrever minha idade mais igual a um. E se eu executar isso aqui de novo, agora ele fala que a minha idade é ímpar, porque a minha idade é 25, né? Vamos só conferir, mas é 25 mesmo. Então tá legal. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode checar se tem um valor em uma lista. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma lista de monitores. E aí tem Bruno, Pedro e Amanda. Digamos que a gente quer ver se eu estou na lista de monitores. Então, eu posso escrever I, meu nome, que é uma variável que está definida lá em cima. Vamos ver? Não, não tá. Era para estar, mas eu esqueci de definir. Então, if meu nome em lista de monitores, print eu sou monitor. E aqui eu tenho que definir meu nome. Meu nome é Bruno. Então ele passou nesse if e printou eu sou monitor, né? A gente também podia fazer um else, né? Só para caso meu nome não fosse Bruno, ele, ele printa eu não sou monitor. Por exemplo, se meu nome fosse Thiago, ele vai falar que eu não sou monitor. Aqui também outra coisa que a gente pode fazer para deixar um pouco mais interessante é colocar meu nome aqui como uma variável, né? E a gente falaria que meu nome é monitor ou meu nome, né? O valor da variável meu nome não é monitor. E aí a gente pode escrever qualquer coisa aqui. Então, por exemplo, Thiago não é monitor. E se a gente escrever, por exemplo, Pedro, Pedro é monitor. Então, assim funciona esse condicional aqui, né? In. Se a gente coloca uma variável e in, ele checa se o valor que está nessa variável aparece na lista alguma vez. E aí ele retorna verdadeiro se aparece e falso se não aparece. Tá certo? Então, esse é o jeitão dos condicionais. Agora, vamos falar um pouco sobre funções, né? Porque vocês devem ter percebido que é meio chato ficar copiando e colando toda vez isso aqui. No caso, são poucas linhas que eu estou copiando e colando, mas isso é ruim porque se eu quiser mudar uma coisa só em uma célula, como tem muita coisa repetida, eu vou ter que mudar em todas e aí isso pode gerar todo tipo de erro. Então, uma prática muito melhor é você usar funções quando você tem código repetido. Então, vamos falar sobre isso agora. Ok. A forma de você definir uma função é com a palavra-chave def. Você escreve def e aí você escreve o nome da função que você vai criar. Então, eu posso criar, por exemplo, uma função que verifica a paridade de um número, chamada de verifica paridade. E aí eu abro e fecho parênteses e dou dois pontos. Dentro dos parênteses, eu posso escrever uma lista de parâmetros, que são valores que a função recebe e a partir desses valores ela vai gerar algum resultado. A função de verificar a paridade, ela precisa receber um número, que é o número que ela vai verificar a paridade, né? Então eu vou chamar isso de número mesmo. E aqui a gente precisa desses quatro espaços. É muito importante que sejam
quatro ou dois, né? Nesse caso, dois ou quatro espaços. E a gente vai escrever o que que a função vai fazer. Aqui tem que estar indentado, porque é assim que o Python sabe que o que a gente está escrevendo está dentro da função. Ahn, mas como que a gente vai fazer a função de verificar a paridade, né? Basicamente o que a gente já fez aqui em cima. Então eu vou até copiar e colar. Só que aqui eu vou ter que ajeitar a indentação, então isso tudo tem que estar certo. Aqui tem dois espaços e aqui tem quatro, porque tem os dois espaços do if aqui, mais os dois espaços da função. Enfim, eu vou só copiar a estrutura, mas vou refazer a lógica aqui, né? Então, como que a gente vê se um número é par ou ímpar? A gente vai pegar o resto da divisão por 2 e comparar com zero. Se isso for verdadeiro, então o número tal, que a gente está checando, o número chamado número, é par. Notem que precisa ter o f aqui para usar essa notação de colchetes. E caso o resto da divisão por 2 não for igual a zero, então o número não é par. Então agora eu executei essa célula e defini a nossa função chamada verifica paridade. Se eu quiser usar essa função, eu posso simplesmente escrever o nome dela e abrir e fechar parênteses, assim como a função print. E você vê que o Colab já está me falando que aqui dentro dos parênteses eu tenho que escrever algum número, tá certo? Então, por exemplo, eu posso escrever 24. O número 24 é par. Posso checar o número 12. Opa, o número 12. O número 12 é par. E o número 13. O número 13 não é par. Então, a nossa função parece estar funcionando bem. Eu também posso escrever valores de variáveis aqui, como por exemplo a minha idade. O número 25 não é par. Lembrando que a gente tinha mudado a minha idade para 25, né? Então, o número 25 não é par. Notem também que ele escreveu 25, né? E não minha idade. Porque o valor de minha idade é 25. E é isso que está importando aqui, não o nome da variável. E sim o valor que está dentro da caixinha, né? Não o nome da caixinha. A gente também pode passar expressões aqui. Então, por exemplo, minha idade mais um. O número 26 não é par. Minha idade menos um. O número 24 é par. Então, é assim que se usa funções, basicamente. É, Notem também que se a gente tentar usar algo inválido aqui, né, verifica a paridade, e a gente passar o meu nome é uma string, né, não é um número, é um texto, tipo string. Se eu tentar rodar isso, ele vai dar um erro. E é justamente um erro de tipo, porque o tipo de dado que eu passei foi errado. Então isso daqui não vai funcionar, porque ele vai tentar fazer o resto da divisão por 2 de uma frase, isso não faz sentido, né? Então, ok, eu vou apagar essa célula. E agora a gente vai falar um pouco sobre as bibliotecas. Porque legal, a gente pode fazer as nossas próprias funções, isso é muito importante, mas a gente não precisa fazer tudo, porque muita coisa já foi feita. Então a gente pode usar bibliotecas, que são conjuntos de funções, variáveis, etc., que outras pessoas já escreveram, que a gente pode simplesmente importar e usar. Uma biblioteca muito comum e muito importante em Python é chamada de NumPy. Ela é muito boa, muito prática e muito rápida para fazer todo tipo de operação numérica. A forma como você usa uma biblioteca é com essa palavra import e você escreve o nome da biblioteca. Então, NumPy. E é bem comum que se troque o nome que vai usar da biblioteca, principalmente NumPy e algumas outras que são bem comuns. NumPy, o padrão é usar NP. Então, quando a gente for usar essa biblioteca, a gente vai se referir a ela como NP e não como NumPy. Isso é só para economizar tempo digitando.
Pronto, executei. Agora, como eu importei o NumPy, eu vou ter acesso a todas as funções da biblioteca. Então, vamos definir aqui uma lista que eu tenho preparado aqui do lado. Digamos que eu tenho as notas do curso, e ela é essa lista aqui grandona. Se eu quiser saber a média dessas notas, eu posso escrever uma função que calcula a média e tudo mais, mas eu estou com preguiça, e o NumPy já fez isso. Então, é muito mais fácil eu usar a biblioteca. A forma como eu posso fazer isso é, por exemplo, definindo uma variável média e chamando a biblioteca numpy.min. Isso quer dizer o quê? Eu vou usar a função chamada min, de média em inglês, da biblioteca NumPy. Então, eu abro e fecho parênteses para chamar a função. E aqui você vê que eu tenho que passar um parâmetro a. A, no caso, é de array, né? Ou lista. Então, eu posso passar aqui as notas do curso, que é a minha variável com as notas do curso. Então, se eu fizer isso, e aí eu der um print na média, ele vai me falar que a média das notas do curso, aqui, dessa lista, 7,20999. Beleza. Essa é uma biblioteca, uma função da biblioteca NumPy, tem muitas outras se vocês quiserem pesquisar. É bem importante mesmo. Outra biblioteca que a gente pode usar, que é muito importante na área de ciência de dados, principalmente, chama Pandas. Então, eu vou importar ela aqui. É bem comum que as pessoas importem ela como PD, então é bom usar esse padrão para ficar mais fácil de seguir tutoriais na internet, se você acabar procurando alguma coisa. E o Pandas ele serve para tratar de dados tabulares, né? Como se fosse Excel. E ele vai ser bem importante para o exercício do módulo, né? Que vai lidar justamente com isso. Então, vamos lá. Para usar o Pandas, ele trabalha com uma estrutura de dados chamada data frame. O data frame é basicamente uma tabela. Não tem muita complicação. Geralmente, quando as pessoas criam data frame, elas chamam de DF, de data frame, esse é o nome da variável, é bem comum. E a gente pode criar o data frame chamando a função data frame da biblioteca Pandas e passando aqui entre colchetes, não precisa se preocupar muito com isso, mas isso é um dicionário, é uma outra estrutura de dados, assim como lista, assim como inteiro. Um dicionário é um conjunto de chaves e valores. Então, no caso, a chave é notas e os valores são as notas do curso. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma tabela com uma coluna notas e o valor dessa coluna é notas do curso. Isso vai ficar bem mais claro quando eu executar aqui e escrever só df e dar enter. Ele mostrou um monte de coisa, mas você vê que ele criou uma tabela chamada notas com todas as notas do curso. Parece que eu não fiz nada, né? Eu só peguei essas notas e coloquei numa tabela aqui. Tá, ficou na vertical. Qual é a graça disso? Eu vou tirar essa célula porque ela está muito grande e está atrapalhando. Mas a utilidade disso é que o Pandas tem várias funcionalidades que você pode usar que são muito práticas. Então, por exemplo, eu posso chamar df.describe, de descrever, né? E ele vai me falar, tem 30 notas, né? Na coluna notas tem 30 valores. Ele já vai me falar a média, vocês vão ver que coincide aqui com esse valor do NumPy, ele só deu uma truncada aqui no valor, né? Mas ele vai me falar a média, ele vai me falar o desvio padrão, o mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, o máximo. Então, aqui já deu para ver que o Pandas ele dá uma ajudada, né? Outra coisa que é bem interessante de usar o Pandas é para visualização dos dados. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e pegar só a coluna notas e chamar a função hist de histograma, né? Ou melhor, tem que chamar plot. Plot.hist. E aí
Essa função, ela recebe bins como parâmetro, então você pode chamar, bins é o número de, como se fosse, é, potes, né, ou algo assim. Se eu rodar, ele vai gerar um histograma, e ele vai ter 12 conjuntos aqui nesse histograma, por isso que eu coloquei bins igual a 12. Então, aqui é o histograma das notas, né, do nosso conjunto de dados, e foi bem prático fazer isso com o Pandas, né. Outra forma da gente obter dados, né, sem ter que escrever tudo na mão, é a gente baixar da internet. Tem muitos datasets prontos, por exemplo, no site Kaggle, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Também é um site bem comum do pessoal usar para ciência de dados. Aqui tem um exemplo de uma base de dados do Kaggle que chama World Happiness Report. São dados sobre felicidade em vários países. Eles têm aqui sobre 2019, mas tem alguns outros anos também. E aqui você pode ver algumas coisas a respeito dos dados, tal. Se vocês entrarem nesse link aqui, vocês podem ler mais. Tem várias informações, como eles obteram os dados, o que representa e tal. Mas o que é importante aqui para o módulo é que a gente pode baixar esses dados. E se a gente vier aqui, deixa eu tirar minha cara da frente. Ok. A gente tem essa opção curl aqui. E isso daqui vai dar um comando de linha de comando de Linux, né, para baixar esses dados. E a gente pode usar isso no nosso notebook. Eu espero que vocês estejam vendo, mas eu vou dar Ctrl C aqui nesse comando, né? Selecionei curl aqui nas opções, no download, e vamos voltar lá. Se a gente vier aqui no nosso notebook, a gente pode rodar comandos Linux usando um- uma exclamação na frente. Perdão. Eu só vou trocar aqui o nome para dataset para ficar mais fácil de usar. Mas a gente pode executar essa célula e ele baixou os dados para a gente. A gente pode ver isso aqui nessa pasta. Você vê que ele criou um dataset.zip, só que ele está com um zip, que é terrível. Então a gente precisa deszipar. Para fazer isso, a gente pode usar o comando unzip, também do Linux. Então a gente usa a exclamação unzip. Isso aqui agora não é tão específico do módulo, mas mais de Linux. Então, mas para quem tem curiosidade, não precisa se preocupar muito com isso. E aqui a gente vai descompactar os arquivos. Você vê que apareceram os arquivos de cada ano. A gente vai usar o de 2019, que é o mais recente. Infelizmente já está meio desatualizado, mas vai servir. Então tá. A gente tem os nossos dados em CSV aqui, que inclusive é um formato que dá para salvar do Excel direto em CSV. Como que a gente pode ler? Para ler, a gente pode usar o Pandas. Ele tem um método chamado read CSV. E aqui dentro a gente passa o nome do arquivo que a gente quer ler. Então, em formato de texto, né? Então a gente abre aspas e fala 2019.csv. Ok? Se a gente rodar isso, a nossa. Opa, não é DF, aqui é PD. Ok. Agora o nosso data frame está com os valores desse CSV aqui. Se vocês quiserem também, vocês podem clicar duas vezes e ele vai mostrar um pouquinho aqui sobre os dados. Mas vamos usar aqui o Pandas, né? Então, o data frame tem também um método chamado head, que a gente pode ver os primeiros valores. Dá para dar uma olhada aqui, os valores da felicidade em cada país e tal. Esses aqui são os primeiros, então aparece Finlândia, Dinamarca e tal, né? A gente também pode ver tail, que é o final do data frame, então aparece
outros países com um score muito menor, como Ruanda, Tanzânia, Afeganistão. Então, tá legal. A gente leu o nosso dataset. E a gente pode usar as mesmas coisas que a gente estava usando até agora. Então, def.describe, e ele vai descrever para a gente algumas informações aqui sobre média, ahm, por exemplo, a média do valor de generosidade de cada país, etc. Depois vocês podem dar uma olhada se vocês tiverem curiosidade. Ah, uma coisa que a gente pode fazer aqui, como a gente tem vários dados, é ver a correlação entre os dados, né? Então, se a gente rodar, eu vou só copiar aqui para ir mais rápido, mas a gente pode rodar esse comando que vai selecionar só os dados numéricos e vai nos dar a correlação deles. Então aqui a gente tem uma tabela da correlação. Vocês podem ver, por exemplo, que o score tem uma correlação alta com o PIB por per capita, que é o GDP. É, deixa eu ver. Porém, a generosidade, né, ela tem um impacto baixo no overall rank, né, que é, qual é o valor, o ranking de felicidade do país. Generosidade, pelo jeito, não importa muito, porém, PIB per capita importa bastante. E a gente pode também plotar isso, né, mais visualmente, usando, ops, usando esse comando aqui, tá certo? Então a gente pode chamar o plot do DataFrame com esse scatter, né? Que vai gerar vários pontos distribuídos. ah, e aqui a gente passa qual é o valor de x e y, né? O eixo x vai ser GDP per capita e o y vai ser score. Esses nomes têm que bater aqui com os nomes das colunas. E aí ele gera esse gráfico para a gente. Então vocês podem ver que tem uma correlação alta aqui claramente, né? Dá para ver visualmente que a correlação é alta. Já por outro lado, a gente tinha visto que a generosidade tem uma correlação menor. Então se a gente fizer o eixo x ser a generosidade e o eixo y ser o score, e a gente executar isso aqui, a gente vê que os dados estão mais num círculo aqui, né? Não parece ter uma correlação tão alta. Então, era basicamente aqui que eu ia parar a respeito de Python. Eu espero que vocês tenham aprendido o necessário para fazer o módulo. Se tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo e a gente se vê.